salve, galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Não sei a hora que vocês irão assistir esse vídeo, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial, tá bom? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias, pode acreditar, aqui na plataforma do YouTube. Por quê? Estamos entregando um dos melhores conteúdos, estamos maratonando a Bíblia Sagrada. Aqui. Para quem não sabe, a Bíblia, o qual estou manuseando, é essa daqui. Ó. Eu gosto de mostrar a fonte de onde eu tiro a palavra de Deus. Tá bom? Essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. Tá bom? E também estamos maratonando o livro de 1 Reis, contando a história do rei Salomão, o filho do rei Davi, o sucessor do trono de Davi, o rei Salomão. A história está muito gostosa, está muito boa, eu estou aprendendo. A gente estamos aprendendo junto, além de maratonar e aprender, né? Como que foi, o que aconteceu, né? Como que foi a trajetória do povo de Israel, qual é o carinho imenso que Deus tem com o povo de Jerusalém. Aí, estamos aprendendo junto, tá certo? E hoje é sabadão, hoje é sábado, hoje é dia 21 de janeiro de 2023. Muito obrigado, graça e paz para todos vocês que estão aqui, prestigiando o meu canal Os Brodões Oficial, que estão forte e firme. Aqui, os inscritos abençoados por Deus estão aqui diariamente, estão maratonando comigo. Muito obrigado, o meu sincero agradecimento e o meu sincero desejo que Deus abençoe a todos vocês, toda a tua família. E falar em abençoar, e aí? Vocês estão orando a Deus todos os dias? Antes de dormir, está agradecendo a Deus? Fazendo aquela oração, pedindo para Deus, né? Proteger toda a tua família, está entregando os teus caminhos, os teus planos, projetos nas mãos de Deus? Estão? Tanto antes de dormir e antes de levantar da cama, quando acorda, já dá aquele bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus Cristo, bom dia, meu Papai Celestial. Tem que ser assim, você tem que ter intimidade com Deus, e quer ter mais intimidade, sabe qual que é o segredo? Faça jejum. Jejua, sabia? Escolhe um dia sim, um dia não. Não precisa ser o dia inteiro, mas sim da meia-noite até 2 horas da tarde, aliás, ou até 3 horas da tarde é o ideal também. Faça isso. Aí você vai aumentando, para você ter mais compromisso e intimidade com Deus. Tá bom? E esse canal aqui, eu gosto de falar, não é um canal religioso, eu não defendo placa nenhuma, tá bom? Placa nenhuma de igreja. Em primeiro lugar, a igreja somos nós, sim. E eu não defendo casas de orações, pastor X, ancião, como é que é? Apóstolo, não, bispos, não. Doutrina de homem, sinto muito. Se todos servissem a Deus mesmo, a doutrina de Jesus Cristo, qual Deus deixou os mandamentos aqui, e como o apóstolo Paulo falou, seja meus imitadores como sou de Cristo. Infelizmente, ninguém segue a doutrina e os mandamentos aqui de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se seguisse, não teria em cada casa de oração uma doutrina. Você vê toda doutrina criada pelo homem. E se juntar todas, não está seguindo aquilo que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou para as igrejas que somos nós. Então, eu prefiro aqui transmitir sim a palavra de Deus, porque é importante para a gente transmitir a palavra de Deus para o mundo inteiro, certo? Porque é ordenança de Deus, para que nós prego o Evangelho, e eu creio em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristão, e esse canal aqui é aberto para todos vocês, seja qual for a tua religião. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, fiquem à vontade, tá bom?
A casa é nossa, graças a Deus. Então, bora maratonar então? Vamos começar já maratonando nesse sabadão abençoado? Porque a campanha continua. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Monetiza esse canal aqui pra gente melhorar, ter condições para dar a melhor qualidade de som, de imagem para os meus inscritos. Beleza, o YouTube? Dá essa força. Olha pra gente com mais carinho, a equipe do YouTube. Então, ó, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. E você aí, eu vou fazer um convite marotinho. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, que eu sei muito bem, você só assiste, mas não se inscreve, é de graça, gente. É de graça, é só se inscrever, tá bom? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Inscreva-se aqui no canal, tá ok? Certo? Deixe seu like. Deixa aí seu like. Pode ativar o sininho aqui, ó, para receber notificações. Isso. Compartilha aqui, ó, o vídeo. Deixe também aqui nos comentários. Tá gostando? Deixe no comentário. E outra, me siga no Instagram. Me siga aqui no Instagram, ó. Se você me seguir, eu vou seguir você de volta, tá bom? E também, já curte a minha página no Facebook, pode curtir. Você curtindo, aí aumenta a comunidade do Facebook. E também, ó, estamos no Twitter, aqui ó, Twitter, @Brodões3, @Brodões3 no Twitter, tá ok? Então, tá aí. Bora então, vamos começar a maratonar? Vamos ler mais 5 capítulos? Demorou, bora, vem comigo. Bora aprender mais um pouco, né? Conhecer mais. Pelo jeito, as guerras cessaram, né? Com Salomão, o povo de Israel ficou mais tranquilo. Vamos ver se vai ter alguma guerra aí ou vai ser só paz, né? O povo de Israel. Com o reinado do rei Salomão, filho de Davi, o sucessor do trono do rei Davi. Vamos lá, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 43. O título diz assim: a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Eita, tá vendo? Vai ter muita guerra, mas também rolou muita idolatria aí, hein, no reinado de Salomão, hein? E com o rei Salomão, ó. Vou repetir. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel não entrar a elas, que não era de agrado ao Senhor. E elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E o que Deus quis dizer para ele? Para não entrar nessas mulheres estranhas de outras tribos. Por quê? Querendo ou não, por elas ele iria idolatrar outros deuses. E Deus já tinha falado para o povo, desde quando tirou o povo do Egito, da escravidão. Falou que não iria permitir que ninguém de Jerusalém adorasse outro Deus além dele, porque ele era o único. E embaixo, na terra, nem no céu, não existiria outros deuses para o povo hebreu adorar. Era para adorar somente a Deus. Deus era e é o único Deus de Israel e também o nosso Deus. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito,
para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quenos, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve em ti que não guardaste o meu concerto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias, não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Título: Deus suscita adversários contra Salomão. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, Haddad, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. Achou Haddad grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu o seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas, todavia, despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, Arrazon, filho da Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Haddad fazia,
porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cujo mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão, porque Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, e pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aiás, o Silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam a dois no campo. Aiás pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas, por príncipe, o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas, das mãos de seu filho, tomarei o reino e te darei a ti as 10 tribos dele. E o seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre todo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia, não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Título: A morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 33. 12, do 1 ao 33. O título diz assim: Roboão causa separação entre as tribos. Roboão causa separação entre as tribos.
E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado, jugo que nos impôs e nós te serviremos. E ele lhe disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falavam, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Ais, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Título: 10 tribos seguem Jeroboão. 10 tribos seguem Jerusalém. Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhes o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre as tribos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação. E o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, dentre para a guerra,
para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. Título: a idolatria de Jeroboão. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez as festas aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 34. O título diz assim: um profeta faz predição contra o altar. Um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer-se. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim,
para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Título: um leão mata o profeta. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho ele se foi? Viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou, e foi-se após o homem de Deus. E o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu para o jovem, para o homem de Deus. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-lhe o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver, lançado no caminho, e o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus
e pôs em cima do jumento, e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar, e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria, ou Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 31. Título: Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o que falou de mim, que eu seria rei sobre esse povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aias, e já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhes falará. E hás de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai dizer a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas coisas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse.
Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque o de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E o entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirsa. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta. Quanto ao mais dos altos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Título: A impiedade de Roboão. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E o provocaram a zelo mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre o alto outeiro e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei estava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 15, do versículo 1 ao 34. Do 1 ao 34. Título: Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá.
E 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abissalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Título: Asa é bom rei sobre Judá. Asa é bom rei sobre Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo, Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Eis aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Bel, Bet-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo a Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba, a Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai.
E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Título: Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de seu pai, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Zacá, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou a Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo Aias, o silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel, e por causa da provocação que provocara ao Senhor, Deus de Israel, quanto ao mais dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Asa, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Versos 34. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Graças a Deus, finalizamos. Eita, hein? Não foi só paz não, hein? Meu Deus do céu, hein? Vocês notaram que depois que o rei Salomão, o filho e sucessor do rei Davi, morreu pelo motivo de ter contrariado a profecia do Senhor, de ter desobedecido, de ter rebelado contra Deus, contra os mandamentos de Deus. Ele não seguiu aquilo que Deus ordenou para ele, aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele fez tudo ao contrário. Ele não foi reto aos olhos do Senhor, pelo motivo de se envolvido, se envolveu com mulheres estranhas, mulheres que adoravam outros deuses de onde eles moravam, né? De onde elas eram, de outras tribos, de outras cidades, de outros países, vamos dizer assim, se desviou do caminho do Senhor e prestou adoração aos deuses dessas mulheres. Isso que desagradou a Deus. Esse tipo de rebelação é uma feitiçaria contra o Senhor. Deus abomina. E dividiu o reinado dele. Dividiu o reino de Salomão. Só que cumpriu um dos filhos de Davi para continuar aquela lâmpada acesa em Jerusalém, porque é a promessa de Deus. E você vê, dos filhos de Salomão, até onde a gente leu aqui, foi só perdição. Você viu que só teve um que ainda durou pouco tempo, acho que durou 2 anos, durou menos, né? Mas de reinado, que fez bom aos olhos do Senhor, que era reto aos olhos do Senhor. Mas os demais, até aqui que a gente leu, foi só perdição. Só que Deus não deixa barato, né? Não deixa barato.
não deixa barato. Deus não perde para Satanás. Não perde, nunca perdeu e nunca perderá. Tá bom? Porque pense que você se rebelando contra Deus, fazendo o que você faz, você não fica de pé diante de Deus. Porque nem Satanás não ficou. Não fica, não. Então, é assim. Obedeça a palavra de Deus, tá bom? É bom a gente prestar atenção quando a gente está maratonando o primeiro livro de 1 Reis. A gente aprende bastante. Você viu pessoas que foi tudo contra aos olhos de Deus. Fizeram o que era mal aos olhos de Deus, mas foi punido. O que adiantou? Foi tudo punido, não adianta. Aí Deus levanta outros inimigos para poder acabar com o povo. Até o povo se endireitar. Então, tá aí, galera. Até aqui Deus nos ajudou. Vou dar a bênção apostólica, porque segunda-feira tem mais. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Vou dar a bênção apostólica, esse sábado abençoado por Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todos os dias, todos sempre. Que todos nós venhamos a dizer e a selar, amém, 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 com todo o coração, assim seja, Senhor. Faça sempre a Tua vontade sobre nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Graças a Deus, e olhar para o céu e dizer, ora vem, Senhor Jesus, pois nós precisamos sim de Ti. Toma o Brasil em Tuas mãos, os governantes do Brasil, Senhor. Toma em Tuas mãos, toma a direção. E abençoa Jerusalém e Israel, graças a Deus. Tá aí, galera, muito obrigado. Eu, Marcelo Araújo, vou ficando por aqui mesmo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, como eu já disse. Desejo que Deus abençoe esse dia de sábado, esse dia especial, esse sabadão, tá bom? Que Deus guarde toda a tua família, guarde toda a tua casa e abençoe, tá bom? Te abençoe em todas as áreas o qual você necessita e pede para Deus, tá bom? Fique firme, confie em Deus, tá bom? Confie em Deus, ainda que você não seja evangélico ou cristão, mas existe Deus no teu coração. Não importa que religião você seja, para mim não importa. O importante é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você faz isso, glória a Deus, que é os mandamentos de Deus. É um dos mandamentos que Deus mais ama. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, tá bom? E outra, e amar o próximo como a si mesmo, tá bom? Deus abençoe, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem em paz, graça e paz para todos vocês, a graça do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês, bom sábado, tchau!